Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão, Rogério de Jesus, e é sempre um prazer estar aqui comentando o Evangelho. Este Evangelho que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Criador, diante do Eterno. Amados, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, e certamente esse comentário vai estar dando uma resposta para os chamados toraístas, ou seguidores da Torá, ou ortodoxos, ou judeus ortodoxos, se bem que os judeus ortodoxos, eu estou falando dos judeus de verdade, não estou falando de brasileiros que fingem ser judeus. Eles não estão pouco se lixando para o que eu ou qualquer outra pessoa vai falar sobre o que eles pensam da Escritura. Mas os brasileiros que dizem ser judeus ou seguidores da lei, que se auto-intitulam judeus, essas pessoas precisam entender algumas questões simples, por sinal. Qualquer pessoa minimamente capaz de ler a Escritura vai entender que toda a narrativa histórica envolve exclusivamente os filhos de Israel. Não sou eu quem digo isso, é a Escritura. Tá? É a Escritura. Toda a narrativa histórica, toda a narrativa profética, tudo está apontando para eles. Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou me referir aos cristãos porque os cristãos não cumprem a Torá. Eles vivem os ritos criados pela instituição, pelo cristianismo. E alguns desses ritos, desses cerimoniais, possuem como fundamento a sombra da lei. Mas eles não cumprem a lei. Entendeu? Eles cumprem seus ritos, seus cerimoniais, né? suas práticas, suas tradições religiosas. Mas os que dizem ser seguidores da Torá, eles acreditam piamente que é necessário cumprir Torá para receber a justiça do Eterno, o perdão do Eterno, para serem abençoados, para serem reconhecidos como descendência de Abraão e essa coisa toda. Agora, o que mais me impressiona é que eles, quando se referem a Israel bíblico, eles dizem que é necessário cumprir a lei porque Israel cumpriu a lei. Outro erro gigantesco. Quando você lê a Escritura, eu vou abrir um parênteses, eu não vou por argumentos de acadêmicos, eu não vou por argumentos de rabinos, dos sábios dentre os judeus, por Maimônides, por Zohar, por Talmud e essa coisa toda. Eu não vou por isso, gente. Eu vou pela Escritura. Por mais que eles digam, não, a Escritura foi adulterada, principalmente no Novo Testamento, pouco me importa. Eu conheço todos esses argumentos. E de fato a igreja cometeu alguns erros grotescos em relação à Escritura, mas ela não conseguiu mexer na essência do livro. Ela não fabricou o livro. Ela não fabricou a história de Israel. Ela não fabricou Jesus, como muitos dentre os ortodoxos dizem que Jesus Cristo, eles não chamam Jesus Cristo, eles chamam de JC. É fabricação romana. É só para me deixar clara uma coisa. Se a Igreja Católica fabricou Jesus, então ela fez um bom trabalho. Por quê? Porque Jesus é um homem, ou uma figura, que jamais será extinta ou apagada da história. Jamais. Nunca um homem influenciou tanto um povo, uma geração, o mundo, quanto este homem, quanto Yeshua, quanto Jesus. Ponto. Vou fechar aqui o parênteses aqui. Primeira coisa que eu preciso dizer para você. O Israel da Bíblia fracassou e fracassou muitas vezes.
Eu vou fazer aqui algumas citações, ok? Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 16 a seguir. Você pode conferir na sua Bíblia, ok? Versículo 16 diz: Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. Olha o que diz o texto. E me deixará. Anulará a aliança que fiz com eles. Vou beber aqui uma aguinha aqui. Versículo 17. Nesse dia minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no nosso meio? Esconderei, verso 18, esconderei, pois certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Estamos vendo aqui no texto que o próprio Deus estava prevendo a rebelião de Israel. Um povo que se rebelaria contra ele, um povo que anularia a aliança, aquela aliança que foi feita no Sinai. Lembra da aliança que foi feita no Sinai? Foi feita entre o Eterno e eles. Não foi feita entre o Eterno e a humanidade, os povos, não. Entre o Criador e eles. E fala também aqui de um povo que se prostraria diante dos ídolos, dos deuses estranhos, das divindades pagãs. Pergunto a você, ou a vocês, Israel não fracassou? Olha só, uma profecia, Jeremias, que esse texto aqui é digamos assim, é um soco. Um soco naqueles que dizem serem observadores da Torá, que dizem acreditar nos profetas, mas que ignoram isso aqui. Olha só, Jeremias capítulo de número 31, versículo de número 31, 32, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Quem está falando isso? Jeremias. Todos os profetas que profetizaram para Israel denunciaram suas práticas, suas idolatrias, a sua apostasia, os seus crimes, sua impiedade, sua crueldade. Mas é curioso que os seguidores da Torá, principalmente os que dizem ser judeus, porque não são judeus, eles ignoram isso aqui. Eles mentem sobre isso aqui. Agora vamos para a narrativa histórica em Atos dos Apóstolos, que eles odeiam Atos dos Apóstolos. Eles odeiam o Novo Testamento. Oh, meu pai, eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, palavras de Estevão. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vou abrir um parênteses para explicar uma coisa. Estevão está falando aqui para os judeus, para os membros do Sinédrio, para os religiosos do seu tempo, aqueles que perseguiram
aqueles que pediram a morte de Jesus, aqueles que perseguiram os seguidores de Jesus, aqueles que derramaram sangue de gente inocente. Homens cruéis. E o meu discurso não é um discurso de ódio. Eu não odeio os judeus, porque eles ouvem alguém falando essas coisas e eles dizem que o Novo Testamento é um livro que incita ódio, que incitou ódio contra os judeus durante séculos. Não foi a Escritura. Não foi. Continuando aqui. Olha o que Estevão disse. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Continuando. Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjo e não a guardastes. Amados, se eles não conseguiram guardar, se eles não conseguiram cumprir, você, só por conta da guarda do sábado, se considera um seguidor da Torá, um cumpridor da lei? Olha só, uma palavra dita por um dos apóstolos, na verdade é Tiago. Esse Tiago aqui, ele posteriormente se tornou bispo da igreja em Jerusalém. Mas segundo alguns estudiosos, ele não era um dos apóstolos, mas se tornou um bispo da igreja em Jerusalém. Mas veja o que ele diz em sua epístola, no capítulo número 2, Tiago capítulo 2, versículo de número 8. Tiago, quando ele escreve essa epístola, ele não está escrevendo para uma comunidade universal, ou para uma comunidade composta de judeus e gentios, ou para nós que estamos aqui. Não, ele escreve essa epístola para uma comunidade composta exclusivamente de judeus. Ele era um judeu escrevendo para judeus. Você entende isso? Assim como Pedro escreveu suas epístolas para judeus, Judas escreveu para judeus. 1º, 2º e 3º João são cartas escritas para uma comunidade composta exclusivamente de judeus, com exceção do apóstolo Paulo, que escreveu para judeus e gentios. Coloque isso na sua cabeça, ok? Vamos lá? Capítulo número 2, versículo de número 8 a seguir diz: se vós aqui, sou eu, você? Não. Ele está falando aqui com os seus destinatários, com os seus leitores. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, : amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aí ele vai dizer: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. O que é pecado para o judeu? Transgressão da lei. Pecado para o judeu não era cortar cabelo, não era beber cerveja, não era andar de bermuda, não era jogar bola, não era nada disso. Pecado para o judeu era transgressão da lei. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei, como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vamos continuar. Versículo de número 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então não tem essa de cumprir todos os mandamentos e tropeçar num e ser considerado justo. Não. Se você cumpriu tudo e tropeçou num ponto, você é transgressor. Se você cumpriu apenas um ponto, a guarda legalista do sábado, e descumpre todos os outros,
toda a lei, você é um transgressor. Se Israel não conseguiu, você vai conseguir. É isso que você imagina? Se Israel não fez, você vai fazer. Se Israel não chegou ao alvo, você vai chegar. Não. Está tudo errado. Tudo errado. Eu convido vocês a lerem a Escritura com responsabilidade, respeitando ela e sua contextualidade. Para fechar o entendimento, aos Gálatas, uma carta bomba, uma bomba relógio isso aqui, no colo dos judaizantes. Capítulo 3, palavras do apóstolo Paulo para a comunidade messiânica ou judaica ou israelita que habitava na Galácia ou aos Gálatas, que era composta na maioria de judeus e de gentios. Ele vai dizer o seguinte aqui, capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todos os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, diz a Escritura. O apóstolo Paulo está citando a Escritura aqui. Por quê? Porque maldito todo aquele que não persistir em cumprir tudo o que está descrito na lei. Isso aqui ele está citando Deuteronômio capítulo número 27, versículo 26. Só que vocês não leem a Bíblia, vocês não leem a Escritura, vocês não respeitam ela. Então, meus amigos, é uma barca furada. Recomendo vocês a lerem a Escritura para não cair nessa esparrela, tá bom? Um abraço a todos, depois estaremos dando continuidade a este assunto. Fiquem todos na graça do Eterno. Um abraço a todos.